Hoje voltamos aqui, mais uma aula, uma videoaula, onde nós trabalhamos o conteúdo de matemática, onde nós vamos falar, mais uma vez, vamos falar sobre fração. Só que essa fração, a partir de hoje, a gente vai trabalhar com as operações com frações. Essas operações nós vamos dar as 4. Adição e subtração. Hoje nós vamos dar adição e subtração com fração. Na próxima aula a gente vai trabalhar multiplicação e divisão. Por incrível que pareça, adição e subtração é mais difícil para mim. Talvez quando eu ensinar vocês entendam melhor e vão escolher do que a multiplicação e a divisão. Então eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 128, ao qual traz o conteúdo de adição e subtração. Gostaria que vocês lembrassem o que eu vou falar aqui para vocês. Tanto a adição quanto a subtração, eles vão seguir o mesmo processo para resolver a continha. Repetindo, tanto a adição quanto a subtração, eles vão fazer o mesmo procedimento até vocês resolverem o cálculo. Eu trouxe para vocês aqui, no livro de vocês, eles trazem o seguinte. Na primeira página, na página 128, ele diz o quê? Ele fala que as operações da adição e da subtração com fração, eles dependem do denominador. Ou seja, depende da quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. E qual é a parte da fração que determina isso? A parte que o inteiro foi dividido está representado pelo denominador. E o denominador, ele sempre tem que ter a mesma quantidade do inteiro dividido. Ok? Então, a fração, o cálculo de operação, de adição e subtração com fração, ele mostra 2 situações aí no livro de vocês. A primeira situação, ele representa com os denominadores iguais. Então, eu trago para vocês aqui 2 situações na adição. Adição, onde os denominadores são iguais. Adição, onde os denominadores são iguais. E na resolução desse cálculo, ele diz o seguinte, lá na página 128. Exemplo de adições. Aí vocês têm, ele diz o seguinte, denominadores iguais, nós conservamos. Numeradores, nós somamos. Então, sempre que você estiver no cálculo de adição ou de subtração, o processo é o mesmo. Quando os denominadores forem iguais, a gente conserva. E o que é conservar na matemática? A gente vai repetir. Aqui eu tenho o denominador 3, 3, 3. Denominadores iguais na adição, a gente conserva. Numeradores, a gente soma. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. Então, a soma dessas 3 frações dá um resultado de 13 terços, onde a regra diz que para os denominadores iguais, conservamos. Aqui eu tenho 1/8 mais 2/8 mais 3/8. Denominadores iguais, conserva. Numeradores, somamos. 1 mais 2, 3. 3 mais 3,
6. Resultado da adição dessas 3 frações, 6/8. Tudo ok? Agora, eu vou dar uma remanejada aqui no quadro e vou trazer a subtração, aonde eu falo o mesmo processo que vocês fazem na adição, vocês também vão fazer na subtração, só que com objetivos diferentes, pois a adição ela vai colocar a mais e a subtração ela vai retirar. Tudo ok? Vamos aqui dar uma sequência. Vamos aqui retornando, agora trabalhando com a subtração, com denominadores iguais. É aquilo que a Pro falou, é o mesmo processo no andamento da resolução da operação. Quando nós temos uma subtração com frações, aonde os denominadores são iguais, a gente vai conservar. E o termo conservar na matemática significa repetir. Denominadores 5 conserva com o denominador 5. Por que, Pro? Porque o inteiro ele tem que sempre ser dividido na mesma quantidade. Ok? Então, denominadores iguais conserva. Numeradores subtrai, já que nós estamos tratando de uma subtração. 8 menos 2, 6. Então, uma fração onde tinha 8 quintos, e desse 8 quintos, onde o inteiro foi dividido em 5 partes, eu tirei 2, do 8 que tinha, eu tirei 2, ficou 6 quintos. Ok? Denominadores iguais numa subtração, conserva. Numeradores, subtrai. 12 menos 5, 7. 7/8. Ok? Então é muito fácil. Quando a gente tem uma adição e uma subtração com fração, onde os denominadores são iguais. A gente conserva o denominador e faz a operação que está sendo pedida nos numeradores, ok? Aí agora, a gente vai para a segunda situação, lá na página 129, onde a gente vai trabalhar com os denominadores diferentes. Vamos lá? Vamos lá? Eu agora trouxe para vocês a adição e a subtração, vou trabalhar numa outra parte, com fração, só que agora com denominadores diferentes, 3 e 4. O que é que a gente tem que fazer? Vamos lá, peguem o livro de vocês e vamos dar uma conferida numa outra situação onde o livro fala sobre a segunda situação. Quando os denominadores forem diferentes, é preciso torná-los iguais antes de resolver a operação de adição ou subtração. Nós utilizaremos as técnicas de redução de uma fração, onde nós encontraremos o denominador comum, o mesmo denominador. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso tirar o MMC dos denominadores. MMC é uma fatoração que nós faremos, a gente vai fatorar os denominadores juntos, ok? Então, se eu quero deixar os denominadores iguais, eu vou tirar o MMC dos denominadores. Como é que eu faço essa fatoração? A gente já aprendeu nas outras aulas a fatoração do MMC. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MMC de 3 e de 4. Quando nós tirarmos o MMC, esse valor encontrado do MMC, ele vai ser o denominador comum para as duas frações. Vou representar para vocês. Vou tirar o MMC aqui, ó, de 3 e de 4.
3. Qual é o número que eu posso dividir aqui, os dois em comum? A fatoração, ela é feita com números primos. E nós já falamos sobre os números primos. Então, nós temos o número 2. 3 dividido por 2 não pode. Na fatoração, quando a gente não pode dividir, a gente conserva. E o que é conservar? Repetir. 4 dividido por 2, 2. Ainda continua minha divisão por 2. 3 dividido por 2 não pode. 2 dividido por 2 dá 1. Aí a gente vai aqui fatorar pelo o número primo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não pode dar 1. Aqui, ó, terminou a minha fatoração. Aí eu vou pegar todos esses números que eu usei aqui na fatoração e vou multiplicar. O que foi que eu peguei aqui? Eu peguei o 2 vezes 2 vezes 3, ó. Todos esses números que eu encontrei aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, o MMC é 12. Ok? Então, a gente fez o MMC. O MMC do denominador 3 e 4 é igual ao 12. Agora, esse 12, ele vai representar a primeira fração e a segunda fração. Vou dar uma apagadinha aqui para o nosso quadro ficar bem organizado. E vocês poderem visualizar direitinho. A gente está trabalhando de um jeito, né? Tudo novo. Mas vamos lá. Vai dar certo. Qual foi o MMC? 12. É o 12 para a primeira fração. É o 12 para a segunda fração. Esse 12 corresponde a essa fração. E essa segunda fração a essa. São chamadas as frações equivalentes. Que a gente tirou o MMC para tornar os denominadores iguais. Mas a gente não tem o numerador, ok? Vamos achar o numerador. Como é que a gente acha o numerador? A gente pega o denominador novo, divide pelo velho. O valor da divisão a gente multiplica pelo numerador velho para achar o numerador novo. Presta atenção. 12 dividido por 3... 4. 4 vezes 4, 16. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, o novo numerador é 9. Ok? Então, aqui eu fiz as frações equivalentes. Aí, agora, a gente vai voltar para aquela primeira situação lá na página 128, que diz o seguinte: quando os denominadores são iguais, a gente faz o quê? A gente conserva. Numeradores, a gente soma. 16 mais 9. Bora contar no dedinho? Aqui eu tenho 16 mais 9. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, 25. Então, a soma dessas duas frações iniciais que nós começamos aqui, 4/3 mais 3/4, é igual a essa daqui. 4/3 mais 3/4 é igual a 25/12. Ok? Eu vou dar uma pausadinha aí no meu vídeo para não sobrecarregar. E aí eu venho com essa daqui e mais a subtração. Ok? Dá uma guardadinha aí.